Bonés Limas, Bonifácio entrou, muito bem, seja bem-vindo. Valmir, muito bem, começando a aparecer nossos amigos então. E esperando nosso convidado, né? Esperando nosso convidado, o Padre Washington, que vai hoje dar um depoimento fantástico aqui, a respeito com sua experiência com essa doença que está assolando o mundo todo, né? Essa pandemia. Então, esperando então o Padre Washington. Enquanto espera o Padre Washington, vamos aproveitar e mandar nossos abraços, nossos agradecimentos para aqueles que sempre nos apoiam, sempre estão conosco, né? A KRV, o espaço, lá, financiamento de veículo e energia solar também. A RP Espaço Gourmet, nosso amigo Royce. A Graduar Consultoria, agora sobre nova administração de Valéria Patriota. A Graduar Caderneta, que logo vamos fazer um bate-papo também com o pessoal da Graduar, para falar a respeito das suas cadernetas eletrônicas. Sabemos que, infelizmente, muitas escolas particulares, muitos municípios ainda não usam caderneta eletrônica. Isso é transformar a educação na pré-história. Aí, seja muito bem-vindo, Padre Washington. Oi, Jadson. Tudo bem? Espero que esteja nos ouvindo bem. Sim, sim. Pronto, então vamos começar o bate-papo daqui a pouco. Só vou terminar de mandar os abraços aqui para os nossos, as pessoas que nos apoiam, né? Então, a Graduar Caderneta, como eu disse, não é possível que a educação ainda esteja tão atrasada. É necessário informatizar. Você vê as empresas, você vê muitos órgãos públicos, tudo informatizado. Você vai numa delegacia, está lá, fazendo boletim de ocorrência no sistema próprio. E a educação, muitas vezes, ainda está usando caderneta de papel. Use caderneta eletrônica, é mais econômico, é ecologicamente correto. Então, entre em contato com a Graduar Caderneta. E também ao Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, com cursos em Pesqueira, Arco Verde. O pessoal disse, não, Arco Verde abriu. Não, Arco Verde não abriu. Arco Verde está terminando a segunda turma. Tá certo? Acho que até o final do ano termina a segunda turma. Não tem turma aberta em Arco Verde. Mas temos turma aberta em Pesqueira, Patos, que já será a segunda turma em Patos, e em Imaculada. Não é isso, padre? Exatamente. Muito bem. Imaculada, procura quem aí, Imaculada? Procura ou a mim, Padre Washington, ou procura também a Rafael, que está na cidade vizinha de Água Branca, fazendo também essa ponte com outra cidade. Muito bem. Um curso muito bom, tá certo? E eu digo, todo profissional, independente da área, deveria fazer a formação em psicanálise, independente de atuar ou não. Tá certo? Então, mais um recadinho. Inscreva-se na TV CEPEM. Esse bate-papo de hoje é importantíssimo. É importantíssimo. E aqueles que não puderam participar do nosso bate-papo, vai ficar no IGTV e depois também, de forma editada, lá no canal do YouTube do CEPEM, no TV CEPEM. Então, vai acompanhar ou pela TV CEPEM ou aqui pelo Instagram. Muito bem, vamos então, nosso bate-papo. Padre, nós não temos muita formalidade, por isso que a gente chama bate-papo, tá certo? Bate-papo. Esse foi um dos benefícios, se é que pode dizer que houve benefício, nessa pandemia que houve. A gente fazia muito pessoalmente, né? Eu entrevistava as pessoas pessoalmente, mas aí terminou a gente fazendo à distância e vemos aí os frutos, né, que está sendo produtivo. Tanto produtivo que nós estamos fazendo um por semana, né? Um por semana. Então, significa que a gente está produzindo bem, né? Muito bem. Tem uma pergunta, eu digo até em tom de brincadeira,
e eu pergunto a todos os nossos convidados, que eu digo que é uma pergunta filosófica, psicanalítica, né, mas que não precisa responder nem de forma filosófica, nem de forma psicanalítica, tá certo? É só para se apresentar mesmo. Quem é o Padre Washington? Primeiramente, boa noite, professor Jacques. Boa noite aos internautas que nos acompanham neste momento, nossos amigos, nossos colegas de estudo, com certeza, pessoas que estão interessadas em participar desse momento como um momento de crescimento, um momento de aprendizado. Quem é Padre José Washington de Santana? Eu vou tirar o padre e deixar só a pessoa, José Washington de Santana. É natural de Princesa Isabel, filho de Manuel Xavier de Santana e Terezinha de Jesus Oliveira Santana, em memória, falecida no mês de novembro, dia 14 de novembro passado. O nono filho de uma família de 10 irmãos, o único padre de duas famílias, dos Alves Oliveira e do Xavier de Santana, e formado em filosofia pelo o Seminário Imaculada Conceição de João Pessoa, na Arquidiocese da Paraíba, formado em filosofia pelo Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Aracaju, Sergipe, formado em letras pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em políticas públicas de gênero, raça e etnia pela Universidade Federal da Paraíba e em Direito Achado da Mulher pela Universidade de Brasília, também quase pronto na formação de psicanálise, me falta ainda o título definitivo de psicanalista, técnico em administração pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje estudando História pela Universidade de Pernambuco. Terminei o segundo período e iniciarei agora o terceiro período do curso de História. Resido atualmente na cidade de Imaculada, Paraíba, e estou ligado institucionalmente à Diocese de Patos, que está no centro do sertão paraibano e engloba cerca de 40 paróquias na atualidade. Esse é José Washington de Santana, a pessoa que se tornou padre, porque nós somos como devemos ser, somos pessoa e padre na atual conjuntura, padre na atual realidade, desde 2010, 8 de outubro de 2010. Tivemos um problema no link, não sei se foi no seu ou no meu, mas a gente teve uma quedazinha rápida aqui. Antes de passar para continuando nosso bate-papo aqui, tem uma partezinha que toda vez eu esqueço um pouquinho, e que a gente começou agora, na live passada, que é uma dica de livros. Tá certo? Embora eu não tenha falado nada contigo sobre isso, eu vou indicar, se tiver algum livro para indicar também, esteja à vontade, tá certo? Para meus colegas psicanalistas, eu indico tudo o que você precisa saber sobre psicanálise. Quem estiver iniciando os estudos, ele é bom porque de forma resumida, ele passa os conceitos básicos da psicanálise, tá certo? Então, quem estiver iniciando nas nossas turmas aí, eu indico esse livro, tá certo? É tudo o que você precisa saber sobre psicanálise. Tá bom? Ele é simples de ser lido e passa os conceitos básicos para que depois você possa se aprofundar. Para quem não gosta de psicanálise, para quem não quer estudar psicanálise, mas gosta de saber ciências sociais, então tem um livro aqui de Luiz Felipe Pondé, Amor para Corajosos. Tá certo? É bem legal. Também você vai ler de um fôlego só, tá certo? A linguagem que ele utiliza é uma linguagem simples, uma linguagem do nosso dia a dia, tá certo? E, tá certo, traz alguns questionamentos interessantes. Eu digo questionamentos, você não precisa concordar nem discordar dele, mas ele traz alguns questionamentos bem interessantes, tá certo? Amor para Corajosos. Muito bem. Eu quero apresentar um livro também. Você apresentou. Ótimo, ótimo. Vale a pena, quem nunca leu, ler A Revolução dos Bichos, de Muito Jorge bem, ó. Orwell. Então, não é um livro
de psicanálise, mas a gente pode ser lido à luz da psicanálise, porque ele trata de comportamentos, trata de perspectivas a partir da fala dos animais. Então, é muito interessante o livro, vale a pena ler, dá para ler num fôlego só, 2 ou 3 dias dá para ler, e vai lhe ajudar muito a entender um pouco dos perfis humanos a partir dos animais. Isso. É fantástico, viu? É minha recomendação também, viu? É a minha recomendação também. Eu gosto desse. Aliás, eu gosto de quase toda a obra. Eu não conheço toda a obra dele, mas 1984, né? Isso. Então, é bem interessante em questionamento. Inclusive, para que a gente possa questionar muita coisa que está aí acontecendo, que a gente precisa estar alerta. Muito bem, pessoal. O padre Washington, ou o Washington Santana, né? Mas eu vou chamar Padre Washington, porque é tal história. Alguns títulos algumas profissões se colam a gente. Professor, você pode se aposentar e é chamado de professor, né? Professor, padre, pastor, algumas profissões colam na gente, né? Colam na gente e passa a ser da nossa identidade. Às vezes a gente sai da profissão e continua sendo chamado. Muito bem. Como foi que ficou sabendo essa questão do Covid? Como foi que chegou para você? Você começou a sentir os sintomas? Como foi que pegou? Foi com abraço? Foi dentro de casa? Estava desrespeitando a quarentena? Olha que eu estou fazendo um monte de perguntas juntas. Estava desrespeitando a quarentena? Né? Como foi essa história aí do Covid? É muito interessante porque quando a gente fala de Covid, para muitas pessoas é algo que não existe, é algo abstrato, é algo talvez até que tenha sido inventado. Mas a Covid é uma realidade. E desde a primeira vez que eu escutei falar sobre a Covid, quando ainda estava em Wuhan, na China, eu ficava pensando se aquilo, ou se esse vírus iria chegar até nós que estamos aqui numa cidadezinha do interior da Paraíba, né? Eu dizia assim, não vai chegar aqui, vai ficar por lá mesmo e vai passar. Mas, de repente, tudo mudou, o cenário mudou, as igrejas fecharam, a gente começou a usar máscara, começou a manter o distanciamento social e até mesmo transmitir as missas de forma virtual. Então, era tudo muito incerto, desde o começo tudo muito incerto e o questionamento, será que existe? Será que vai acontecer? E aquela velha pergunta, será que eu vou pegar este vírus ou será que ele vai chegar até mim? Então, para mim não é mais uma pergunta, para mim foi, e sempre será uma realidade. Existe, é algo real e quando chega é algo que coloca toda a nossa vida em um constante conflito. Foi assim que esta doença chegou até mim. Não em março, não em junho, não em julho, mas a partir de setembro eu comecei a enfrentar uma série de perdas na família, uma série de casos. Foram mortes de 4 pessoas. Um primo de 44 anos, uma tia, outro primo que adoeceu de câncer, e no mês de novembro, a morte de minha mãe, que não foi por causa de Covid, não foi a Covid, mas um apêndice que infeccionou, estourou e fez com que houvesse uma infecção generalizada. Então foi uma série de coisas que, de repente, vai acarretando na vida e que vão sendo absorvidas, que fazem com que a gente, no meu caso, que fez com que eu ficasse como se estivesse bem e, ao mesmo tempo, me perguntando por que eu estou assim. Então, no mês de dezembro, basicamente no dia 3, chegou para mim. Chegou para mim, primeiro chegou com um sintoma de muito calor no corpo, e a partir do dia 8, com febre, com a tosse seca, com uma série de sintomas que são próprios da doença. Então, o que aconteceu foi o seguinte, depois que foi constatado que eu estava
contaminado com o vírus, eu já mantive, fiquei em isolamento, já não saí mais de casa, já não tive mais contato com as pessoas que me perguntavam como foi que você pegou a Covid. Você pegou num abraço? Alguém lhe beijou? Foi um aperto de mão? Não. É difícil você dizer de forma pontual onde foi que você contraiu o vírus. O que eu sempre imaginei, o que eu sempre entendi é que o vírus não está mais numa pessoa, não está num aperto de mão, não está num abraço, não está num beijo que você recebe. O vírus está no mundo. A grande ala de Covid não é mais um lugar, não é mais uma pessoa, é o mundo. E o vírus vai chegar a quem está mais fragilizado fisicamente e psicologicamente. Então não adianta a gente culpar, dizer que o vírus é fruto disso, todo aquilo. O vírus vai chegar até nós no momento em que nós estivermos propício para o recebermos. E para mim chegou no tempo que eu estava abalado fisicamente, um pouco fisicamente, e muito mais psicologicamente. Foi onde minha imunidade, minhas defesas caíram, e eu acredito que nesse contexto eu fui acometido pela Covid-19. No dia 5 de dezembro, foi diagnosticado, e no dia 12 de dezembro, eu já fui retirado daqui para o Hospital Antônio Targino, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Chegou aí para UTI, alguma coisa assim? Primeiramente, passei pela triagem, fiquei numa enfermaria, num quarto, e depois foi necessário ir para a UTI. Foi necessário porque, não que eu tivesse um estado gravíssimo, eu saí saturando aqui, quando fui levado, 97, mas já com oxigênio. Mas a pessoa que foi comigo, quando chegou lá, foi constatada também que tinha sido acometida do Covid. Não tinha sido comigo, e ela me acompanhou, e lá ela já tinha sido contaminada, foi a primeira pessoa contaminada daqui da cidade de Imaculada, que foi nossa colega Lúcia, e depois lá foi constatado que ela tinha sido reinfectada. Então ela teve que voltar, teve que passar por um processo de restabelecimento, inclusive ela teve dores fortíssimas, teve que tomar até morfina para passar as dores. E a proposta feita para mim era ir para a UTI para ser melhor cuidado. Então, inicialmente eu fui para a UTI, passei 3 dias, voltei para o apartamento, mas quando cheguei, no outro dia, a médica disse, é melhor que você volte para a UTI, porque lá você vai ser mais bem cuidado, vai ser observado e poderá fazer a fisioterapia, que era não invasiva, da melhor maneira possível. Então, a primeira vez foram 3 dias, a segunda vez 4 dias. Saí no dia 24 de dezembro, na noite de Natal, para o apartamento novamente. Com certeza, essa experiência da UTI e da Covid teve um olhar diferente. Primeiro, pela questão de fé, de religiosidade sua, e também pelo olhar do psicanalista. Que com certeza, a gente costuma dizer que quem entrou para fazer psicanálise não sai mais do mesmo jeito. A gente passa a olhar o mundo de outra maneira, né? De outra maneira. Isso independente da gente se esforçar ou não. A gente é levado a esse olhar. Como foi que o psicanalista, como foi que a pessoa de fé viu essa situação do Covid, da UTI, do hospital, das relações humanas lá dentro? Primeiramente, Licença, antes de dizer um pouquinho, a gente está tão empolgado na entrevista que se esquece, às vezes, de dizer o que as pessoas estão falando, né? Nossa interação é com o público aqui. Então, Nelly disse Medeiros, que o senhor conhece, né? Muito Isso. orgulho de poder chamar Padre Washington de amigo. Então, um abraço. Abraço. Aí tem aqui, muito tchauzinho, tudo, deixa eu ver. Não tem nenhuma pergunta ainda não. Viu, pessoal? Estão livres para fazer perguntas também.
Tá ok? Mas vamos então, como foi essa experiência do homem religioso e do psicanalista, né, no hospital, na UTI? Primeiramente, quando eu saí daqui, eu pedi para sair, para ir para o hospital, porque nós temos que ter um olhar muito crítico sobre nós mesmos. A dimensão de pedir ajuda não é feio. A dimensão de se entregar na mão do outro e confiar também não é feio. Então, eu, desde o primeiro momento que eu constatei que eu precisava de ajuda, eu pedi ajuda. Inclusive, a menina que trabalha comigo, a Marinalva, ela olhou para mim e disse: Padre, eu não vou deixar o senhor ficar só, eu vou me contaminar também para ficar aqui com o senhor. Então, isso foi uma prova de amor, de amizade, de companheirismo fantástica. Então, tiveram pessoas que, mesmo sabendo que eu estava com Covid, me abraçaram e me beijaram e não se contaminaram. Então, para mim caiu alguns mitos, para mim caiu algumas coisas que são ditas em relação ao vírus. Pessoas que me abraçaram, que apertaram minha mão, que se fizeram próximas. Primeira grande experiência, a solidariedade não tem cor, não é facilmente atingida por um vírus. O amor, ele está acima de qualquer outra coisa. Então, esse foi meu primeiro sentimento, de me sentir amado, de não me sentir rejeitado totalmente, porque a rejeição, ela nos debilita muito mais. Então, quando eu decidi ir para Campina Grande, a Lúcia com o Paulo, que é o companheiro dela, me acompanharam no carro deles para Campina Grande, estiveram comigo, ficaram comigo. Ele se contaminou, ela se contaminou, mas estiveram lá o tempo todo, foram aquela presença amiga. Quando eu fui para a UTI, foi muito interessante, porque eu não tive medo de morrer. A minha primeira atitude foi chamar a Lúcia, dizer: minha filha, venha cá. E eu comecei a fazer a partilha com ela da seguinte maneira, dizendo: minha filha, você sabe que eu posso morrer, eu posso não voltar mais. Então você já sabe como proceder, você já sabe como preparar meu funeral, você já sabe o que fazer com minhas coisas. E eu fui explicando, e de repente ela se encontrava chorando diante daquela possibilidade. Mas é real, ela existe. A morte, ela não está longe de nós, assim como a vida não está longe de nós. E quando eu desci para a UTI, eu pude viver uma experiência totalizante, uma experiência existencial. Primeiro porque eu vi a vida e a morte dançarem juntas no mesmo espaço. A UTI é um lugar onde você enxerga a vida, porque as pessoas que estão ali têm vida, mas você enxerga a morte. Elas não estão separadas, elas estão de mãos dadas, e elas bailam, e elas dançam no mesmo espaço, e a gente vai sentindo esse clima. Quando eu cheguei na UTI, havia um rapaz chamado Rinaldo, 32 anos, estava há 30 dias entubado, sedado, e havia ido para o hospital fazer uma cirurgia na cabeça, contraiu o vírus, a Covid, no hospital, e estava nesta situação. Rinaldo morreu no dia 28 de dezembro, quando eu saí do hospital. Eu saí às 10 horas da manhã, ele faleceu na madrugada. Havia outro senhor chamado Severino. Severino já é um senhor de idade, eu acho que mais de 70 anos. Seu Severino morreu ao meu lado no dia que eu estava saindo da UTI. E na minha saída chegou outro senhor chamado Seu Francisco, cerca de mais de 70 anos. Seu Francisco morreu no dia 2 de janeiro. Dos 5 pacientes que frequentaram a UTI de Covid do hospital, somente 2 estão vivos. Eu e um médico neurologista de Campina Grande chamado Francisco. Então, essa experiência de se perceber limitado mexeu com 2 aspectos principais da minha vida. O aspecto de fé, eu não poderia me desvincular de minha fé. O ser humano é gente de fé. Todos nós temos fé, todos nós acreditamos em algo. Mesmo que não seja em Deus, mas eu acredito em Deus, eu tenho minha dimensão religiosa, minha fé em Nossa Senhora, minha fé nos santos, minha vivência católica. Uhum. E foi a primeira coisa que eu disse quando cheguei na UTI, na minha primeira noite. Quando eu pensava que meu peito ia comprimir, ia me matar, de repente, me deu aquela força. E eu disse: eu vou lutar pela vida. Eu vou lutar pela vida. Então, invoquei meus santos, invoquei Santa Dulce dos Pobres, pedi a ela que enviasse anjos, que para mim anjos não são seres de asas, são gente
que nos serve, que estão ao nosso lado e que sentem a nossa dor, nos ajudando a superá-la. Então, nos técnicos de UTI, nos médicos, nos fisioterapeutas que por mim passaram, eu senti essa presença. E depois, o olhar psicanalítico, a dimensão de enxergar aquela realidade como uma realidade passível de mudança. Eu não a entendi como algo fechado, como algo que estava realmente encerrado. Eu entendi que ali eu precisava buscar força, e a força tinha que vir de dentro de mim. A não aceitação da doença, o não querer ser um número, e de entender que o vírus não havia chegado em mim somente por chegar. Havia um porquê que deveria ser respondido. E aí o olhar do psicanalista começou a trabalhar. Eu comecei a me perguntar o porquê que eu estava ali. Primeiro eu entendi que precisava ser cuidado. O cuidado é algo fantástico quando você se permite cuidar. Quando você deixa que as pessoas te toquem, que elas te mexam, que elas trabalhem com sua vida. De repente eu me sentia num ambiente onde parecia que eu estava dentro de um grande recipiente e eu estava sendo mexido, minha vida estava sendo mexida para ser refeita. De repente, um técnico de UTI chegava e dizia assim, eu vou dar banho em você. E mexeu em todo o meu corpo, mexeu na minha fraqueza, na minha miséria. Viu minhas limitações. De repente, outro chegava e dizia assim, eu preciso tirar sangue. De repente, outro chegava e dizia, eu preciso fazer tal exame, eu preciso lhe furar. E eu já tinha um catéter que servia para injetar todo o medicamento. E o olhar do psicanalista dizia, você tem que se deixar cuidar, você tem que se permitir cuidar. Depois, eu consegui nomear a minha situação. Ao perguntar por que estava ali, eu comecei a entender que a doença chegou até mim porque eu estava fragilizado. Fragilizado por quê? Havia perdido várias pessoas da família, estava vivendo um processo de luto que eu não conseguia entender, porque eu não chorava, porque eu não sofria. Eu não sentia dor. E eu dizia, pode, eu perdi minha mãe. Minha mãe é e sempre será o grande amor de minha vida. E eu dizia, por que eu não choro? Por que é que eu estou resistente desse jeito? Não era normal. Eu sentia que havia alguma coisa. E, de repente, foi como que a caixa preta que há dentro de mim, ela foi aberta. E a fragilidade, os medos, tudo foi saindo de uma forma que era uma soma. Não era mais uma coisa só, não era um vírus, mas uma soma de todas as situações vividas, pelo menos ao longo desses últimos 10 anos, e que não eram expressas, que não eram externadas. A Covid ela não foi algo de tão mal, de tão negativo, para mim, na minha experiência, porque ela conseguiu tirar de mim um monte de lixo que estava guardado e que precisava ser transformado a partir do cuidado das outras pessoas, mas a partir também da minha percepção de mim mesmo, até dizer o seguinte, como é que eu devo me comportar, como é que eu devo reagir, como é que eu devo estar diante das diversas problemáticas que eu vivo durante a minha vida. Será que guardar é a melhor opção? Será que reter determinados fatos, determinadas situações de vida é a melhor coisa? Ou será que o caminho talvez não fosse, ou não é realmente a abertura do coração, a abertura da vida para outras novidades que possam edificar e construir? Então, o olhar psicanalítico me deu essa perspectiva e me fez nomear essa situação de tal forma que eu encontrasse força para ir superando toda a problemática de saúde daquele momento. Eu dizia antes que no mês de janeiro eu iria a Campina Grande fazer uma bateria de exames, fazer um check-up. Mas meu corpo não conseguiu esperar até janeiro. Meu corpo reagiu de tal forma que em dezembro eu tive que ir logo. Existe um livro que tem como título Corpo Fala. Então, meu corpo falou dessa forma, falou a partir da doença, falou que eu precisava ir, falou que eu precisava permitir que me ajudassem, falou que eu precisava entender
que isso ia passar e que havia força na fé e força na dimensão psicológica que me ajudariam a superar verdadeiramente a situação. Foi fácil? Não. Mas é grandioso quando a gente percebe que as outras pessoas, que muitas vezes nós nem conhecemos, que nós nem temos afinidades, elas estão ali e elas nos proporcionam um sopro de vida. E foi assim que eu me vi. Com pessoas que não conhecia, sem ninguém de minha família, sem nenhum amigo, sem poder ligar para ninguém, mas, de qualquer forma, protegido, amado e cuidado por aqueles que ali estavam. Isso pode ser visto pelo olhar da fé? Pode, mas também pode ser visto pelo olhar psicanalítico para nos fazer entender que o cuidado é algo divino e que o cuidado realmente desmonta a nossa vaidade, desmonta o nosso orgulho e nos faz entender que a gente precisa crescer e ser pessoa melhor. E mostra toda a nossa fragilidade, né? Você falando e vindo várias coisas na minha cabeça, inclusive citações de Freud, quando diz que o que mais nos assusta é justamente a fragilidade dos nossos corpos, dos nossos medos. E aí você descrevendo, você lá no hospital e sabendo que tomar banho, que é uma coisa tão comum, que nós fazemos todos os dias, ou talvez pegar uma água, ou talvez, sei lá, fazer coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, de repente você está lá, fragilizado, na mão de outra pessoa, que outra pessoa que tem que lhe dar banho, que tem que cuidar, e você se reconhecer completamente frágil dentro da situação. É muito difícil, viu, Jacques, porque alguém ir lá e recolher seus excrementos, alguém ir lá e te limpar, alguém ir lá e mexer com aquilo que é sagrado para você. Porque o nosso corpo é algo sagrado que a gente cuida, que a gente guarda. E de repente tem alguém ali te revirando, te mexendo, recolhendo suas necessidades. Não é fácil. Chegou um momento que uma das técnicas disseram assim: eu não vou dar banho nele não, que ele é padre. E eu tive que dizer: chega, minha filha, dê banho em mim, você precisa fazer isso. Ou seja, é algo assim que mexe com toda a nossa estrutura e com a nossa capacidade de se entender como gente. Não é fácil. Exige um equilíbrio psicológico, exige uma abertura muito grande. Eu acho que muitas pessoas, diante daquela realidade, entram logo em crise. Eu era o único paciente consciente na UTI, que sabia de tudo que acontecia, que via tudo que acontecia e que não precisava ser revirado, ser remexido, eu mesmo conseguia fazer. Os outros não. Então, eu vi ali a vida e vi ali a morte dançarem juntas no mesmo espaço. É muito interessante isso. Vamos ler alguns comentários aqui, né? Que o pessoal, a gente vai falando e termina sem interagir tanto. Desse mexe com a cadeia de significados e significantes. É verdade, Daniel? Muito bem. Valéria fez uma pergunta aqui, Valéria Patriota, que eu estou vendo aqui. Isso. Valéria falou: palavras sábias e edificantes, né? Essa pergunta: por ser um padre que trabalha com a fé, foi fundamental para a cura? Pronto, vamos então usar a pergunta. Teve outros comentários aí de outras pessoas, mas já foi muita gente falando, eu terminei sem. Vamos responder a pergunta da Valéria? Vamos, aproveite, e tem outra de Rafael também, que disse: vários tabus quebrados no testemunho. Realmente quebrou vários. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, mas realmente quebrou vários tabus, né? Então, esteja à vontade para responder a pergunta de Valéria e comentar o comentário de Sidney, né, Rafael? Valéria, boa noite. Sua pergunta é muito interessante. Eu vou citar uma frase do Papa João Paulo II, que diz: fé e razão são duas asas que nos conduzem ao céu. A fé me ajudou muito, muito porque a dimensão de fé
ela nos mostra que nós somos seres de transcendência, nós nascemos para o transcendente. Eu não tive medo de morrer, porque era uma possibilidade real, mas para quem tem fé, o término da vida que nós conhecemos é apenas o início de uma nova vida. Então, isso acalantou meu coração. Mas a fé por si só, ela não me ajudou no processo de cura. A fé e o entendimento, que aí entra a ratio, a razão, a fé e a razão, elas me ajudaram a entender o que eu estava vivendo. E isto foi fundamental para a cura. Por quê? Quando eu saí a segunda vez da UTI no dia 24 de dezembro, eu disse à minha irmã, que estava comigo, e ela ficou na aula de Covid e não contraiu o Covid. Eu disse a ela, com 3 dias, a gente sai daqui, eu recebo alta. E minha curvatura de cura foi muito rápida, porque nas primeiras 24 horas eu comia como se nunca tivesse comido. Então, meu corpo pedia comida, logo meu corpo pedia energia para começar um novo processo. E a segunda coisa, eu tive uma crise de choro de mais de 24 horas. Eu chorei por 24 horas seguidas. Eu chorava quando comia, eu chorava quando falava com alguém, eu chorava em qualquer situação. Então, foi uma descarga emocional que foi libertadora. Que acredito que aí estava talvez um dos nós que dificultavam a cura. Era preciso colocar as emoções retidas durante muito tempo para fora. E isso aconteceu. De fato, quando o médico me visitou no segundo dia, ele disse para mim, eu acho que eu vou para o seu lugar e você vem cuidar dos pacientes. Por quê? Eu fui explicando a ele, à luz da psicanálise, o que eu estava vivendo. Todo o processo que eu estava vivendo. E eles entenderam. E quando eles entenderam, no terceiro dia, eu já havia tirado o oxigênio por conta própria. Eu não estava, porque a médica disse, precisa ir tirando o oxigênio aos poucos. Na mesma hora que ela saiu do apartamento, eu retirei o oxigênio, fiquei 24 horas sem oxigênio, não coloquei mais o oxigênio daquela hora em diante. E no terceiro dia, o médico me visitou e, de fato, ele me deu alta. Isso é o entendimento que eu tive de mim mesmo. A fé foi importantíssima, principalmente no primeiro momento, mas no segundo momento foi a racionalidade, foi o entendimento do que eu estava vivendo, a capacidade de nomear a minha situação que me fez ir me curando mais rápido e estar como eu estou hoje. Eu perdi 12 quilos, eu já recuperei cerca de 5 quilos. Então, no primeiro dia eu vi todos os meus ossos expostos no meu corpo. Eu conseguia contá-los. Hoje eu já me sinto outra pessoa. E digo a você, Valéria, e aos colegas, que isso é fruto de um entendimento maior, é fruto de uma perspectiva maior que faz com que o nosso corpo reaja e vá se curando. A cura não está fora de nós, ela está dentro de nós. Quando a gente consegue entender isso, então os remédios ajudam. Mas se a gente não quiser ser curado, se a gente não entender que precisa realmente transpor determinadas barreiras, ela não acontece. Falou uma coisa importantíssima, que não é somente para a questão da Covid, mas é para muitas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é quando conseguimos nomear aquilo que estamos passando. E aí pode ser separação, pode ser uma crise existencial, pode ser qualquer problema que você esteja passando na sua vida. A necessidade de nomear, né, dar nome àquilo. Porque quando você começa a nomear, você delimita. E aí, com a questão que eu acho psicanálise fundamental para isso, que é a questão do conhecimento de si mesmo, e você nomear a coisa, você consegue agir sobre aquilo ali, você consegue ter energia para agir. E isso daí a gente vê na clínica, no dia a dia da clínica, fundamental isso. Fundamental essa parte de nomeação, do conhecimento de si, de nomear para que você possa reagir fisicamente, nossa psique,
fundamental. Eu vendo essa questão vou fazer alguns comentários, né, depois eu faço a próxima pergunta. Aqui, Gomes, não estava conseguindo ler direito, mas Gomes não sei se você consegue ler daí. Grande admiração por esse padre amigo. Aqui, André Gomes, deve ser. Deve ser, mas é porque começa com Gomes, né? Aí fica... Deus seja louvado, testemunho importante. Palavras sábias e edificantes. Vamos lá, um abraço ao amigo Leite Neiliane, né? minha amiga Neiliane, lá de Natal, está em Natal. Isso. Um grande abraço, meu amigo. Vários tabus quebrados, importante isso, né? Muito bem. Valéria falou essa questão de ser padre, e você falou de como foi, né? Da menina que foi lá e disse: eu não vou dar banho nele, não, porque ele é padre. Isso. Aí a gente vê outra coisa. Quando ocupamos uma determinada função, seja padre, psicanalista, médico, né, temos cobrança por aquilo. Né? De certa maneira, a menina demonstrou um respeito, mas esse respeito também demonstrava uma certa visão de mundo dela, né? Que o padre, como alguém que não está sujeito às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos, né? É como se o médico não pudesse adoecer. O médico um não medo, pode ter gripe. né? Parece um medo, né, Jacques? Porque se o médico adoecer, quem vai cuidar da gente? Né? Mais ou menos isso. Assim, e sentiu-se cobrado um pouco nesse sentido? Não, eu sou muito tranquilo, porque na minha vida, na minha juventude, eu fiz muitas experiências, e uma delas foi fazer parte de um grupo de danças folclóricas, na qual muitas vezes a gente tinha que se trocar na frente de todo mundo, porque era muito rápido, então ninguém tinha tempo para, às vezes, não tinha espaço para isso. E eu sempre, mesmo depois de padre, eu sempre fui muito integrado com o meu corpo. Eu nunca tive medos, receios, até porque eu me entendo dentro de um projeto muito maior. Ser padre foi uma escolha, o ser gente, o ser humano, é uma realidade que sempre me acompanhou desde a minha concepção. Então, eu nunca tive esse bloqueio comigo mesmo. Sempre me entendi como gente capaz de amar, de ter sentimentos negativos, de perdoar, de deixar-se ser perdoado. Mas isso também foi um processo, não foi uma coisa muito fácil, não. Isso requer todo um processo de caminhada. E eu a compreendi. Havia um medo, havia uma insegurança, aquela coisa. Enquanto ninguém sabia que eu era padre, todo mundo me tratava da mesma forma que os outros, mas parece que o título, muitas vezes, pesa muito mais do que o ser humano, o ser gente, o ser pessoa. E não era dessa forma que eu queria ser tratado. Eu estava ali para ser cuidado, como todas as outras pessoas que estavam, com dignidade, respeito, e não faltou isso. Ela tinha os limites, os bloqueios, talvez os tabus que foram construídos ao longo da vida dela, né? Que o padre seria alguém intocável, seria alguém que não tem sexo, alguém que não pode ser mexido. E naquele momento ela descobriu que o padre é gente como que outra pessoa. Foi talvez um pouco difícil para ela quebrar esse tabu? Foi, mas foi necessário, porque ela tinha que fazer e eu meio que incitei ela a fazer porque eu não podia fazer por ela, até porque era a função dela e eu não podia fazer nada mais além daquilo que eu estava fazendo. Então, eu meio que incitei, venha, faça, não vai ter problema, pode ficar tranquila. Então, aconteceu. Ali abriu-se, ventilou-se o ambiente, abriu-se outra janela, que gerou até um diálogo fraterno, um diálogo amigo depois. O padre era paciente, mas acabou em algum momento sendo alguém que escutou, alguém que ajudou, alguém que partilhou a sua vida mesmo na vulnerabilidade, que é uma expressão que Neile Medeiros utiliza aqui, perguntando sobre a questão da vulnerabilidade, o choro, a dimensão. Claro,
Houve um momento na UTI que um fisioterapeuta chegou para mim e disse: você precisa fazer a ventilação mecânica e tem que passar a noite inteira com a máscara. E a máscara comprimia todo o rosto, doía, machucava. E eu disse: doutor, eu estou com muita dor no lado esquerdo da minha face. E ele olhou para mim e disse assim: ou você coloca a máscara ou eu vou lhe entubar. Então, foi uma ameaça diante da situação e eu tive que dizer a ele da seguinte forma: veja a dimensão de racionalidade, doutor. Eu não estou me fechando ao tratamento, eu só estou dizendo ao senhor que eu não aguento colocar a máscara e passar a noite inteira sem dormir, porque vai ser pior para o meu tratamento. Eu preciso de um tempo e depois eu preciso dormir para descansar, para que meu corpo reaja. Então, quando ele saiu perto de mim, eu tive uma crise de choro muito grande, porque eu me senti vulnerável, eu me senti frágil, porque se eu tivesse bom, eu teria ido no pescoço dele. Eu tinha pulado no pescoço dele, tinha enforcado ele, porque se ele meu pensamento, se ele me tratou daquela forma, imagine um paciente que está entubado, imagine um paciente que está pior do que eu. Então aquilo me gerou uma certa revolta, mas a gente, em nome da sensatez e talvez em nome dos medos, dos receios que a gente tem de mostrar a fragilidade num surto de raiva, de ira, a gente se controla. Mas o controle ele tem um tempo. Depois ele vem em forma de choro, ele veio em forma de choro, de desabafo, e eu tive que dizer que não aceitaria mais fazer nenhum trabalho de fisioterapia com ele. E ele não veio mais onde eu estava. E foi melhor que ele não tivesse vindo, porque certamente não ia ser bom, nem para mim, nem para ele. Mas o choro é justamente esse aspecto da vulnerabilidade e uma necessidade que o corpo tem de botar para fora aquilo que não é bom. E aí o senhor levantou uma questão importantíssima. Pronto, eu vou considerar que já respondeu o questionamento aqui de Neile Medeiros. Neile Medeiros. Emocionado com a história, tão importante passar pela vida, né? O comentário aqui de Valéria. Bom, levantou um questionamento que eu julgo importantíssimo. Muitas vezes a falta de preparação, e não é técnica, de preparação técnica, estou falando disso, de preparação, de cuidado com o ser humano. Não somente nos hospitais, mas também, principalmente nos hospitais, onde as pessoas estão mais fragilizadas. Nos hospitais e também na educação. Eu percebo muito, às vezes, isso também, no tratamento com as crianças, principalmente, nas escolas, onde muitas vezes o profissional é bem preparado de forma técnica, né? Às vezes é um bom médico de forma técnica, mas falta o cuidado com o psicológico, o cuidado com a sensibilidade humana, né? De entender certas coisas, entender um pedido, que a gente não é um pedaço de carne, né? Ele chega lá e você joga e bota a mangueira, e bota coisa na cabeça e a gente vai aguentar tudo. Muitas vezes a gente precisa, que o outro escute a gente e vê que a bochecha está doendo ali, que a face da gente está doendo, e que precisa um tempo para recuperação, né, que precisa que escute a situação. Bem, eu estou fazendo um comentário genérico, né, mas eu acho que você concorda com essa falta de preparação do psique da pessoa, da sensibilidade. Cuidar é próprio de quem ama. Só pode cuidar quem ama. Quem não ama nunca vai cuidar. Então, na educação, na saúde, na administração, na vida sacerdotal, no pastoreio, em tudo aquilo que é corporativo, há pessoas que são preparadas para coordenar determinada função, mas não estão preparadas para amar. A pessoa humanizada é uma pessoa que ama. Havia uma técnica de enfermagem que eu contava as horas para ela chegar, porque eu sentia na voz daquela técnica, naquela pessoa, justamente a dimensão do amor. No dia que eu dizia assim, o nome dela é Márcia, Márcia, você vem amanhã? Não venho. Eu já ficava triste, porque eu sabia que no outro dia ia chegar alguém mal-humorado, alguém com problemas, alguém que não ia ter capacidade de amar porque não era amado.
Inclusive, teve uma técnica que eu tive que chamar ela e conversar com ela, e ela desabafou, partilhou a vida dela, inclusive da situação de um filho que era presidiário, todo um drama que ela vivia. E a partir naquele dia, na UTI, ela colocou música com a Angélica, e ela cantou, e ela ficou ali. E naquele dia, por um momento, eu vi aquela pessoa feliz, porque, na realidade, ela também precisava ser amada, cuidada e escutada. A maior parte dos nossos profissionais, eles têm a técnica, têm o conhecimento, mas não tem amor. Não tem amor. Porque não acham que vem a possibilidade de um abraço, de um aperto de mão, de um dizer assim, você vai melhorar, você vai sair. Eu acredito em você. Então, quando não há esse olhar diferenciado, quando não há essa dimensão do amor que transforma, do amor que edifica, dificilmente a gente pode dizer que o profissional é bom. Para mim, o conceito de bom não passa pela técnica, não passa pelo conhecimento, passa pela capacidade de amar. Se você tiver toda a técnica, é aquilo que me permita, eu vou sair do campo da racionalidade e entrar no campo da fé, é aquilo que diz Coríntios 13. Se não há amor, a gente é como um sino que somente faz barulho, não serve para nada. Então, é o amor que edifica, é o amor que constrói, é o amor que nos faz superar os limites da nossa existência e dar um salto qualitativo de vida. Foi isso que eu vi. Padre Washington, é 50 minutos que a gente determina, mas já ultrapassamos, e toda vez eu nunca consegui, com nenhum dos nossos bater papo somente por 50 minutos. Eu determinei, 50 minutos, mas toda vez a gente passa, tá certo? E, na realidade, meu filho é quem fica reclamando. Diz, pai, depois para renderizar, para colocar no YouTube, é ruim, porque fica assim, muito tempo para colocar, né? Mas, assim, é muito bom. Eu espero que possa novamente encontrar. Estamos levando o curso de formação em psicanálise aí para Imaculada. Eu estou doido para conhecer Imaculada. Tá frio, viu? Ó, eu tô de agasalho, não quarto trancado, viu? Olha, e eu adoro frio. Porque aqui na sala eu estou com ar-condicionado para poder conseguir estar aqui, viu? E o ar-condicionado não está dando conta. Terá um bom vinho quando chegar aqui, viu? Certo, eu espero e logo, talvez até antes do primeiro seminário, a gente faça um bate-papo aí. Já tem gente perguntando quando é que vai se iniciar. Né? Nós vamos marcar a data depois para fazer uma abertura mais festiva, né? Mais festiva. E já está, a procura está muito bom. Hoje mesmo uma pessoa me procurou, dizendo que tem pessoa lá de São José querendo ir, outra pessoa de outros locais, aí vizinhos, né? Querendo participar, e com certeza vai ser um grande sucesso. E o desafio de levar a psicanálise para o interior do Nordeste. Não vou dizer nem Paraíba somente, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, né? Sergipe, que nós estamos então levando para o interior, para que as pessoas possam ter oportunidade em suas